Agora são 8h38. Vamos conversar neste momento com o Márcio Pochmann, ele que é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Oi, Pochmann, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Prazer é meu estar com vocês e, ao mesmo tempo, dialogar com toda essa rede de comunicação importante do Brasil. Muito bem. Bom, Postman, eu queria que você inicialmente fizesse uma análise, né, do que está acontecendo na economia do país, né? Tantos desempregados, mais de 3 milhões de desempregados hoje, e eu queria que você comentasse, né, falasse os motivos, né, pelos quais estamos vivendo esta catástrofe, né, na economia do país, para a gente depois aprofundar outros temas, né, como que, no caso, a esquerda, o centro-esquerda podem reagir diante de tudo isso, a participação dos empresários, né, alguns empresários se manifestando, mas ainda timidamente. Inicialmente, eu queria que você falasse sobre esse desgoverno que a gente está vivendo hoje, né? Estamos vivendo uma crise democrática, né, Postman? Muito bem, de fato, estamos, do ponto de vista histórico, num período inédito, porque, basicamente, desde 1880, quando o Brasil passou a ser conduzido por um modelo de produção assentado no capitalismo, nós nunca tivemos um período como agora, de 5 anos, sem que a economia tenha reagido. Nós praticamente podemos dizer que hoje, agora, nesse quase 8 meses de 2019, a economia brasileira segue estando 5% menor do que fora em 2014. Então, esse quadro de ausência de dinamismo econômico, de certa maneira, vai confirmar agora, nesse ano 2019, a primeira década perdida em termos econômicos, a década iniciando em 2010 e finalizando em 2019. E é uma década, na verdade, que teve os seus primeiros 5 anos, entre 2010 e 2014, em que a economia brasileira cresceu 3,2% como média anual, tinha praticamente o pleno emprego, inflação relativamente controlada, situação fiscal também controlada. Ocorre que, a partir da segunda metade desta década, de 2015 para cá, há uma inflexão inegável, porque, ao invés de estarmos crescendo 3,2% em média, como ocorreu na primeira metade da década, iniciamos a segunda década praticamente com um desempenho negativo de 1% de queda a cada ano, 2015 até 2019. É claro que há uma concentração na recessão 2015-2016, mas de 2017 para cá, na verdade, nós não conseguimos voltar a recuperar a atividade econômica. Há dois problemas, talvez, que possam explicar essa situação que estamos vivendo hoje. Do ponto de vista econômico, eu diria, de um lado, há o problema da demanda, do consumo, né? O setor produtivo, as empresas, elas, na verdade, estão operando com capacidade ociosa. Elas poderiam, por hipótese, produzir 100 pares de calçados, não é, como exemplo, mas estão produzindo 50, 70, porque não há consumo no mercado interno suficiente para resolver o problema dessa produção. E, ao mesmo tempo, esse mesmo setor produtivo que está operando com capacidade ociosa, ele detém elevados estoques. Há um estoque da produção que não está saindo, não tem fluxo, né? Nesse quadro, os empresários dificilmente tomarão qualquer iniciativa de ampliar o investimento ou mesmo a produção, porque não há reação na demanda no consumo interno. Por outro lado, nós temos um outro problema que vem da oferta, que não é da demanda, digamos, do consumo, mas vem da oferta, porque se deve ao fato de que o país, nesses últimos anos, sofreu um processo importante de internacionalização, ou seja, a vinda de capital estrangeiro que não está aumentando o investimento, mas está comprando empresas nacionais. O que significa isso? Bom, significa que as decisões de investimento, de produção dessas empresas que não têm a sua sede no Brasil, não tomam as decisões de acordo com a política econômica, de acordo com as vontades, digamos assim, da nação ou do próprio governo. As suas decisões de produção e investimento, no caso das empresas estrangeiras, é tomada na sua sede, na sede dos seus países.
E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da oferta, nós temos uma outra situação, que é a elevada grau de abertura da economia brasileira. Ou seja, nós somos cada vez mais um país que importa produtos do que produz internamente, por várias razões. Isso significa dizer que qualquer impulso na demanda, se aumentar o consumo, por exemplo, a produção que deve crescer, ao invés de ser a produção interna, seria justamente os importados, porque, especialmente no setor de manufatura, por exemplo, nós temos um déficit enorme. Então, eu diria assim, nós estamos numa armadilha recessiva de difícil superação com esta política econômica. Até acredito que, nesse quadro recessivo que vivemos, na verdade, é um quadro proposto especialmente por aqueles que estão hoje usufruindo do chamado rentismo, né? Ou seja, o quadro que temos hoje é que a economia não cresce, a renda não aumenta, mas a riqueza cresce, né? Por exemplo, o ano passado, em 2018, a economia brasileira teve um desempenho ridículo de 1,1%, mas os ganhos financeiros, né, aumentaram 7 vezes mais. Então, temos um quadro que, de certa maneira, para os ricos, está extremamente satisfatório esse desempenho, porque, apesar da economia não crescer, a riqueza está aumentando, concentrada na mão de poucos, e a grande maioria dos brasileiros sofre, na verdade, dentro desse quadro que não tem, infelizmente, um horizonte de superação mantido à política econômica atual que estamos vendo. Márcio, bom dia. Bom dia. A gente teve essa semana um dado aqui de que a maior taxa média de juros do cheque especial de uma série histórica de 25 anos foi atingida agora com 322,23% ao ano. E isso muito em função do fato de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que antes eram utilizados para garantir uma maior competição e menores taxas de juros, terem deixado de fazer isso. Queria que você comentasse a respeito disso, dessa nova orientação, não só nesse aspecto, mas em outros, dos bancos públicos, e como isso afeta justamente essa possibilidade de retomada do crescimento, já que tanto os bancos públicos quanto outros entes estatais, como a própria Petrobras, foram fundamentais aí para garantir a indução ao crescimento econômico em outros períodos recentes da história brasileira. Perfeita essa pergunta, que infelizmente não é feita nos outros órgãos de comunicação que vem, de certa maneira, dando vazão à visão oficial do governo. Ontem, inclusive, foi anunciado um conjunto de empresas estatais a serem privatizadas, e o argumento tem sido justamente que as empresas estatais são ineficientes porque não oferecem, não apresentam desempenho e lucro equivalente do setor privado, né? Infelizmente, eu não sei se é má fé ou ignorância, em qualquer país do mundo, a função de uma empresa estatal não é, na verdade, realizar as atividades de uma empresa privada. Porque se for para a empresa estatal operar como se fosse empresa privada, não havia razão, eu diria assim, para a existência da empresa pública. A empresa pública só existe porque, na verdade, o setor privado não consegue cumprir aquela função. Qual função? Dos bancos públicos, por exemplo, que era justamente estar nas regiões onde não há interesse do setor privado, nos municípios pobres, nos bairros e na periferia das cidades, porque ali, obviamente, dificilmente um banco privado vai ter uma rentabilidade que justifique ter uma agência. E o que aconteceu, digamos, do governo Temer para cá, é que o setor público passou a ser operado segundo a lógica privada. Então, a Caixa Econômica passou a ter lucros extraordinários. Por quê? Porque ela é mais eficiente? Não, porque simplesmente ela está abandonando a sua função social. Ela vem promovendo um processo de desbancarização, retirando os pobres de contas bancárias, vem fechando agências em regiões que, obviamente, não são para dar lucro, mas é importante a presença do Estado, do banco público, que não tem outra agência bancária em diversos municípios brasileiros, mas lá há população que depende de programas sociais, que depende dos benefícios da aposentadoria e pensão. Então, toda vez que você começa a tornar uma empresa pública operando segundo a lógica privada, ela passa a ter lucro, só que ela, na verdade, deixa de ter a função que justificaria ser empresa estatal, empresa pública. Há também, dentro desta pergunta que tu fizeste, a questão dos juros no Brasil, não é? Infelizmente, o que nós estamos vendo, apesar da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, nominalmente ela está decrescendo, mas quando a gente compara com a inflação, que é muito mais baixa ainda, a taxa de real de juros continua muito elevada, uma das mais altas do mundo. Como vocês bem aqui lembraram,
a questão da taxa de juros, o cheque especial, por exemplo, né? Nós temos bancos estrangeiros que operam no Brasil. Quando a gente vai analisar qual é a taxa de juros que eles apresentam nos seus países de origem ou em outros países que não seja o Brasil, a taxa de juros, ao invés de 326%, como praticam aqui, ela não passa de 2% ao ano. É isso que justifica, por exemplo, um grande banco como o Santander, não é? Que está presente em quase todos os países do mundo, ter 32% do seu lucro mundial auferido aqui no Brasil. Porque, na verdade, aqui é um privilégio do rentismo, um privilégio justamente de favorecer essa economia que não cresce, mas permite a riqueza financeira sendo cada vez mais ampliada e, em grande medida, se deve justamente ao programa de cortes, né, que desloca recursos do Estado, do orçamento, para dar vazão a esse rentismo, ao sistema de dívida que alimenta o sistema bancário no Brasil. Perfeito. Bom, Postman, infelizmente nosso tempo está esgotado. A gente ia abordar também essa questão da esquerda, centro-esquerda. E eu queria que você voltasse para conversar conosco em breve. Não sei se amanhã você pode, mas a gente gostaria de aprofundar várias outras questões, mas a gente vai antecipar a sua entrevista para que a gente não possa ter esse corte, infelizmente. Pode ser? Perfeitamente, estou à disposição de vocês. Maravilha. Um grande abraço. Vamos ver se a gente consegue voltar amanhã, então, Postman. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, um grande abraço. Falamos aqui com o Márcio Postman, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Universidade de Campinas, Unicamp.